Começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Está começando mais um Antes e Depois da Lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida de muitos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre racismo. Cor da pele, tipo de cabelo, crenças, culturas, origens. Será que somos realmente todos iguais? Claro que não. Mas a diferença assusta e leva a julgamento, discriminação, exclusão e até tortura. O preconceito de raça no Brasil é secular e remete aos primeiros habitantes das Américas, os indígenas, e aos negros livres na África, mas que aqui se tornaram escravos. Antes da legislação contra o racismo, houve muito sofrimento, perseguição e mortes. Tudo isso alimentado pelo preconceito e intolerância. E ainda hoje, muitas pessoas sofrem por isso, como o jogador de futebol Daniel Alves, o goleiro Aranha, a manicure de Brasília e muitos outros. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Ela falou que não tinha que pedir desculpa pra gente da minha cor, pra gente dessa raça ruim. Quando a pessoa me diz que eu sou uma macaca, ela está dizendo que eu não sou um ser humano. Que antigamente eu era xingado de judeu. Somos os perseguidos. Uma atitude baseada na convicção da superioridade de determinadas raças pelas características físicas, étnicas, religiosas, culturais e sociais. Esta é a definição do racismo. Embora não se tenha como comprovar a superioridade de uma raça sobre outra, pessoas em todo o mundo foram vítimas daqueles que se julgavam superiores. Até 1988, ser negro no Brasil significava enfrentar preconceitos. A discriminação estava presente em escolas, empresas e órgãos públicos. Jacira da Silva é uma das brasileiras que passou por isso. Hoje ela é coordenadora do Movimento Negro do Distrito Federal e conta como se sentia. E o que gera primeiro dentro de você o sentimento é de violência, é de revidar, não é? É de se esconder, se excluir, sempre colocando para você a responsabilidade e não você sendo ser humano, querendo os direitos iguais, exigindo essas oportunidades iguais. A gente não entende. É sempre preterido. Na década de 70, Jacira foi convidada com um grupo de colegas para trabalhar num órgão do alto escalão do governo em Brasília. Mas a oportunidade profissional se tornou uma experiência que marcou a vida dela. Nesse grupo tinham mais de negros. Tinha eu, única mulher negra, tinha outros colegas negros, homens negros. No decorrer desse trabalho, nessa função que eu estava, tudo estava maravilhoso, vamos se dizer. Né? Salário melhor, num local, né, como diz, de status. Né? Mas ali eu senti perfeitamente que quando você ascende socialmente, a discriminação aumenta. Você fica visada no sentido, opa, você é uma ameaça. A advogada Vânia Fraim explica como era o comportamento da sociedade. As pessoas tinham noção de que estavam praticando um preconceito racial. Mas eu acho também que, apesar de ter noção, eles achavam que talvez isso fosse normal, já que o negro ainda era visto como uma mercadoria. O racismo é um problema muito sério em vários países do mundo. Historicamente, ele aparece como uma forma de justificar o domínio de determinados povos sobre outro, o que ficou visível no período da escravidão, colonialismo e nos genocídios ao longo da história. Na época da descoberta do Brasil, os índios foram discriminados pelos colonizadores. Séculos depois, foram os imigrantes em menor intensidade. Mas nada se compara ao período da escravatura, onde os negros foram as principais vítimas.
Nelson Inocêncio, membro do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros, conta que no Brasil a situação começou a mudar com a Lei Afonso Arinos, decretada por Getúlio Vargas em 1951, e que proibia a discriminação racial no Brasil. Sempre houve uma tendência da sociedade civil em não admitir o racismo como parte, como um traço da nossa cultura. Quando surge a Lei Afonso Arinos, o momento em que há a ressonância dessas reivindicações, de lá para cá, nós só tivemos o aprimoramento da legislação de combate ao racismo. Até a edição dessa lei Afonso Arinos, não havia uma lei que defendesse os direitos dos negros com relação à não discriminação racial, né? A lei, sim, é que foi um marco. A Lei 1390 foi o primeiro código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos preconceituosos de raça e cor da pele. Mas para a advogada Vânia Fraim, a medida deixou a desejar. Menor potencial ofensivo. Não era uma coisa grave, não tinha a gravidade de um crime. 40 anos depois, o Brasil voltou a discutir o preconceito racial. A Constituição abriu caminho para uma legislação mais rigorosa. O que eu acho importante é entender que a partir do momento que o racismo se torna um crime inafiançável, ou seja, não tem como você pagar fiança e responder o processo em liberdade, isso aumenta, né, o peso da penalidade e certamente inibe, não é, a prática do agressor. A Constituição trouxe para nós esse conceito, esse reconhecimento, esse conceito de que todos são iguais. Se todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, seja de raça, de cor, de credo, enfim, não pode haver discriminação. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tem acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei sobre racismo. Agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Ah, não. Vamos conversar. Vamos conversar. Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. A pensão do filho de Irlani Torres era descontada todos os meses do contra-cheque do ex-marido. Aí, ele ficou desempregado e parou de pagar. Não queria pagar a pensão, eu tive que trazer para cá. Olha, já estava com 10 meses já. Eu vim pegar a informação aqui no fórum, aí disseram que era para eu vir aqui no Centro de Conciliação, que seria mais rápido. Na audiência de conciliação, o pai da criança resolveu pedir um exame de DNA. Mesmo assim, concordou em pagar a pensão e parcelou os atrasados. Foi muito bom. Como estava há um tempão, ele vai ficar pagando por mês 300. Parcelou tudinho, que disse que não pode pagar de uma vez, que ele está desempregado. Elaine Borges, do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Olha a sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem emoções que determinam reações involuntárias em cada pessoa. Emoções que a gente nem percebe, mas estão ali. Geram avaliações, julgamentos e preconceitos. Hipocrisia humana, né? Da qual eu não estou imune. Você, em algum momento na sua vida, já foi preconceituoso? Já. Quando? Todo tempo. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Datafolha mostrou que no país, 91% dos brasileiros reconhecem a existência do preconceito no Brasil. No entanto, apenas 3% dos entrevistados se julgavam preconceituosos. E na luta contra essa prática gerada pelo ódio, surgem líderes que marcaram gerações, como Abdias do Nascimento, brasileiro, escritor, professor, político, negro. O fundador da Frente Negra Brasileira e do Teatro Experimental do Negro morreu lutando pela igualdade racial. Eu nasci no exílio. Para mim não foi um Brasil
independência, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci escravo. Abdias inspirou muitas pessoas. Um deles foi o documentarista Fernando Bola. Abdias foi o cara que me mostrou que eu sou racista. E essa mudança, essa é a semente que brotava em cada um daqueles que convivia com ele. De Abdias para frente, toda a minha atuação profissional mudou, todo o foco do meu trabalho mudou, todas as minhas decisões mudaram, meu casting muda, tudo muda. A seleção da minha equipe muda, porque em cada uma dessas instâncias é preciso agir, é preciso estar atento, é preciso estar trabalhando para que algo de novo aconteça, para que a gente consiga alcançar essa igualdade que é muito bonita de se pregar, mas muito difícil de se praticar. Abdias Nascimento foi deputado federal e depois senador. Fez ecoar no Congresso Nacional a voz de um povo que não se cala. Um povo que encontrou nele o principal aliado nas últimas décadas do século passado. Abdias sugeriu muitas propostas que não foram aceitas. Mesmo assim, ele não desistiu. Um importante reconhecimento veio no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que determina a prática do racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O advogado Bruno de Grazia explica. O artigo 5º ele transforma o crime de racismo em um crime imprescritível e inafiançável. Há discussões sobre a questão da imprescritibilidade, etc., mas bem ou mal, o que a Constituição fez foi elevar a um patamar muito mais alto do que uma lei ordinária, né, e dar como norte do Estado brasileiro a proibição de qualquer tipo de discriminação, e nesse caso específico, discriminações raciais ou étnicas. Como consequência, em 1989, foi criada a Lei 7.716. Considerada um expressivo avanço jurídico e político, a chamada Lei K.O. veio suprir as falhas que foram deixadas pela Lei Afonso Arinos e inovou ao caracterizar qualquer prática de racismo como crime. Indira Quaresma, da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Distrito Federal, explica a lei. Interessante na Lei K.O. é que, nesse contexto, para ficar de acordo com a Constituição, ela traz condutas que são realmente, do ponto de vista criminal, condutas que levam a você não levar em consideração a prescrição. São condutas que atingem toda a coletividade. Então, são condutas de impedir a ascensão funcional, impedir acesso de pessoas, promover as práticas de racismo contra a coletividade. Outra inovação da Lei K.O. foi a previsão do crime de injúria racial. Passaram a surgir mais registros de ocorrências policiais e, consequentemente, processos criminais. Surgiu também uma dúvida que persiste em diversos casos que chegam à justiça: a diferença entre racismo e injúria racial. Bruno de Grazia explica. Que na injúria racial, o objetivo é atingir um indivíduo especificamente. Quando nós falamos de racismo, nós estamos ampliando a quem nós queremos ofender. Então, quando se fala de racismo, nós falamos de grupos de pessoas, né? Independentemente que estão ligadas, seja pela religião, pela etnia, por uma origem comum. Mas o debate não para por aí. Muitos acreditam que somente a população negra é vítima de racismo, mas a própria Constituição diz que a prática engloba, além de cor, qualquer tipo de raça, etnia, religião e também origem. Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento considerado como um dos mais polêmicos da maior corte do país. O julgamento, que terminou em setembro de 2003, durou 9 meses e analisou o pedido de habeas corpus do autor Ziegfeld Elvander, que publicou livros com conteúdo antissemita. A maioria dos ministros entendeu que a prática de racismo também abrange a discriminação contra os judeus, obedecendo ao que diz a Constituição. À época, o autor foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão. A maioria dos ministros entendeu que a prática de racismo também abrange a discriminação contra os judeus, obedecendo ao que diz a Constituição. À época, o autor foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão. O próprio Supremo Tribunal Federal se deparou com uma dificuldade muito grande de definir, porque os livros que estavam sendo colocados como prova da prática de racismo eram livros que, em tese, estariam disseminando ideias antissemitas.
Então se discutiu se judeus seriam uma raça, seriam uma etnia, o que seria. E eu acho que talvez o mais importante voto, assim, ou talvez o pequeno trecho mais importante que eu poderia destacar aqui é no voto do ministro Celso de Mello, quando ele fala só existe uma raça, que é a raça humana. Mesmo com o avanço das leis e elaboração de importantes documentos, o racismo ainda é uma realidade cruel no país. E é aí que entra o Estado. O ouvidor da Secretaria da Igualdade Racial, Carlos Alberto, explica. Não se basta somente combater o racismo, mas é necessário promover a igualdade racial também. Porque num país no qual 51%, quase 52% da população é negra, ela se assume como negra, não é possível que esses indicadores não se revertam para o mundo do trabalho, para o mundo da educação. É um país que nós queremos que ele se desenvolva, que ele cresça, e não podemos abrir mão de nenhum desses brasileiros, nenhum desses nacionais. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Participe do programa. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de entender melhor. O endereço é antesDepoisDaLei@stj.jus.br. Eu espero a sua sugestão. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Antes e Depois da Lei.